Há uma fotografia na minha cozinha que vejo todas as manhãs há 43 anos. Está quietinha ao lado do açucareiro, agora desbotada com as bordas suaves devido ao manuseio. Nela, 5 crianças se aglomeram em torno de uma mesa de cozinha, com os rostos iluminados pelo bolo de aniversário e pelas risadas. A maioria das pessoas veria uma família. O que não viriam é o segredo que guardei todos esses anos, que uma dessas crianças me chama de mamãe, mas não sabe que sou a única mãe que ela realmente teve. Nunca contei essa história antes. Nem para meus filhos, nem para ninguém. Mas agora tenho 72 anos e algumas verdades são pesadas demais para levar para o túmulo. Então estou contando para você, estranho, porque talvez você entenda por que escolhi o silêncio em vez da honestidade, porque escolhi o amor em vez da verdade. O verão de 1973 era daqueles que grudavam na pele como um lençol úmido. Eu tinha 19 anos e ainda dormia no meu quarto de infância, com paredes amarelo claras e uma janela de frente para a macieira do vizinho. A casa cheirava ao talco de lavanda da minha mãe e ao café queimado que ela fazia todas as manhãs às 5:30. Eu era jovem daquela maneira que só existe antes de o mundo mostrar do que realmente é feito. Minha família estava tendo uma daquelas reuniões que pareciam acontecer a cada poucos meses, tias e tios espalhados pela varanda dos fundos, crianças correndo descalças pela grama e os homens reunidos em torno da mesa de cartas com seus cigarros e vozes altas. Lembro-me de estar usando um vestido azul naquele dia, que eu mesma costurei com tecido da Volvortes. Eu me sentia bonita com ele, adulta. Ele estava lá. Não vou dizer o nome dele, nem mesmo agora. Ele era alguém que pertencia à nossa mesa, alguém que vinha a essas reuniões desde que eu era pequena, alguém em quem meus pais confiavam, alguém que ajudava meu pai com o carro e trazia flores do jardim para minha mãe, alguém que me viu crescer. Eu estava na cozinha, lavando pratos, porque era isso que as mulheres faziam enquanto os homens jogavam cartas. A porta de tela estava aberta e eu podia ouvir as risadas de fora misturadas com o som da água correndo. Ele entrou para pegar outra cerveja, disse. A cozinha era pequena e ele ficou muito perto de mim. Sua mão encontrou minha cintura e depois foi para onde não deveria ter ido. Eu disse não. Disse baixinho no começo, depois mais alto. Tentei me afastar, mas ele era mais forte e eu estava encostada na bancada. Quando tudo acabou, fiquei ali tremendo com meu vestido azul amassado e meu cabelo bagunçado. Ele ajeitou a camisa e saiu como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse tirado de mim algo que eu nunca poderia ter de volta. Esperei até a manhã seguinte para contar à minha mãe. Encontrei-a no jardim, podando rosas ao raiar do dia. Minhas palavras saíram precipitadas, trêmulas e cruas. Contei tudo a ela, o que ele tinha feito, como tinha me tocado, como eu tinha dito não e ele não tinha ouvido. Ela olhou para mim com algo que eu nunca tinha visto em seus olhos antes. Não era simpatia. Não era raiva dele. Era nojo. De mim. Não ouse, disse ela com a voz afiada como a tesoura de poda em suas mãos. Não ouse inventar histórias sobre um homem bom. Ele sempre foi muito gentil com esta família. Tentei explicar, tentei fazê-la entender, mas ela se afastou de mim, voltando para suas rosas. Não quero ouvir mais nada dessa bobagem. Você sempre teve imaginação demais para o seu próprio bem. Quando contei ao meu pai naquela noite, ele nem me deixou terminar. Ele se levantou da cadeira com o rosto vermelho de raiva e me disse para parar de contar mentiras. Disse que eu estava tentando arruinar a reputação de um bom homem. Disse que tinha vergonha de mim. Mas a verdade tem um jeito de vir à tona, não é? 6 semanas depois, eu estava vomitando no banheiro de madrugada e soube. Soube o que aquela manhã na cozinha havia me deixado. Contei primeiro para minha mãe, esperando que talvez agora ela acreditasse em mim. Em vez disso, ela me deu um tapa. Com tanta força que minha bochecha ardeu por horas. Sua putinha, ela disse, e essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer golpe físico poderia ter feito. Você trouxe vergonha para esta família. Meu pai foi pior. Ele me chamou de nomes que não vou repetir. Disse que eu não era filha dele. Quando implorei para que me ajudassem, para que me apoiassem, ele riu. Um som frio e amargo. Você fez sua cama, disse ele. Agora vai deitar nela. Mas não sob meu teto. Eu tinha 24 horas para arrumar minhas coisas e ir embora. 24 horas para descobrir como sobreviver em um mundo que de repente parecia hostil e frio. Lembro-me de sentar na minha cama naquela última noite, com as mãos sobre a barriga ainda lisa, sussurrando para a vida que crescia ali que tudo ficaria bem. Eu estava mentindo, é claro. Não tinha ideia se tudo ficaria bem novamente. Mas arrumei minhas roupas em 2 malas.
Peguei os $47 que havia economizado no meu emprego na loja de variedades e saí daquela casa em uma terça-feira de manhã em agosto. Nunca olhei para trás. Nem uma vez. Se você está assistindo a isso e já se sentiu sozinho, verdadeiramente sozinho, saiba que você não está sozinho. E se essa história tocar seu coração, ficaria muito grata se você pudesse dedicar um momento para curtir este vídeo. Significa mais do que você imagina ter alguém que ouve. Encontrei um quarto em uma pensão no centro da cidade, o tipo de lugar onde as pessoas cuidavam da própria vida e não faziam perguntas. As paredes eram finas, o radiador fazia barulho a noite toda e eu podia ouvir a mulher do quarto ao lado chorando até dormir. Mas era meu, era seguro e isso era o suficiente. A proprietária, Sra. Shen, era uma mulher pequena, de olhos gentis, que nunca perguntou por que uma garota de 19 anos estava morando sozinha. Ela apenas me entregou a chave e disse que o aluguel deveria ser pago no primeiro dia de cada mês. Sem exceções. Encontrei trabalho no Murphy's Diner, um lugar que cheirava gordura e café e servia café da manhã para os operários que começavam o turno de madrugada. O dono, o Sr. Murphy, era um homem rude, mas de bom coração, que me contratou como ajudante de cozinha depois de dar uma olhada no meu rosto. Talvez ele tenha visto algo ali, desespero, determinação, não sei. Mas ele me deu uma chance quando ninguém mais o fez. Lavei pratos, descasquei batatas e limpei a churrasqueira até brilhar. Minhas mãos ficavam em carne viva por causa da água quente e do sabão forte, mas eu não me importava. Cada dólar que ganhava era prova de que eu poderia sobreviver, que poderia construir uma vida para mim e para meu bebê. As outras mulheres que trabalhavam lá, Sarah que servia as mesas e Beth que cuidava do caixa, tornaram-se minha família. Elas nunca perguntaram sobre o pai do bebê, nunca me julgaram por ser jovem e solteira. Elas apenas me cobriam quando eu estava com enjoos matinais e comemoravam comigo quando senti o bebê chutar pela primeira vez. Eu estava com 6 meses de gravidez quando ele entrou na lanchonete. Notei-o imediatamente não porque ele fosse bonito, embora fosse, de um jeito discreto, mas porque ele estava sozinho, completamente sozinho. Ele pediu café e ovos, sentou-se no balcão e leu o jornal em silêncio. Algo nele me lembrava a mim mesma, como se carregasse um peso que ninguém mais podia ver. Seu nome era Thomas, e ele vinha todas as manhãs às 7h15, pedia a mesma coisa e deixava uma gorjeta de $1, embora seu café da manhã custasse apenas 60 centavos. Ele era educado, mas distante, o tipo de homem que aprendeu a manter o mundo à distância. Foi Sarah quem me contou a história dele. Sua esposa havia morrido em um acidente de carro no ano anterior, deixando-o com 3 filhos pequenos. Ele trabalhava em uma loja de ferragens e lutava para cuidar de tudo sozinho. As crianças ficavam com a mãe idosa durante o dia, mas ela estava ficando frágil e ele estava ficando sem opções. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez fosse o seu ar tão cansado ou a forma como sempre dizia obrigado como se fosse sincero. Mas uma manhã, quando ele estava pagando o café da manhã, perguntei se precisava de ajuda com as crianças. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Ele olhou para mim, realmente olhou para mim pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos, gentis e cheios de uma dor que eu reconheci. Ele olhou para minha barriga arredondada, depois voltou a olhar para meu rosto. Você gostaria de ajudar? Perguntou, e sua voz estava tão baixa que quase não ouvi. Eu adoro crianças, respondi, e era verdade. Sempre fui aquela pessoa a quem as crianças da vizinhança recorriam quando machucavam os joelhos ou precisavam de alguém para empurrá-las no balanço. E eu precisava de um trabalho extra. Ele me contratou naquela tarde. O salário não era muito, mas era suficiente para ajudar e, mais importante, me dava um propósito além de apenas sobreviver. Seus filhos Mary, de 7 anos, o pequeno James, de 5, e a bebê Susan, de apenas 3, eram lindos, estavam de coração partido e precisavam desesperadamente de alguém que os amasse. Mary era cautelosa, a pequena mãe que tentava cuidar de todos desde que sua mãe morrera. James era cheio de energia e travessuras, o tipo de menino que colecionava pedras, sapos e qualquer outra coisa que chamasse sua atenção. E Susan? Susan era pura doçura, com os olhos castanhos do pai e um sorriso que iluminava até o quarto mais escuro. Comecei a cuidar deles depois da escola e nos fins de semana. Thomas os deixava no meu quarto na pensão, que a Sra. Shen gentilmente havia permitido, e eu passava os dias brincando com eles, ajudando Mary com o dever de casa e garantindo que todos comessem refeições adequadas. Eles estavam famintos por atenção, por alguém que notasse quando faziam algo bom ou os consolasse quando estavam tristes. Lentamente, com cuidado, começamos a curar uns aos outros.
Eles me ajudaram a me preparar para meu próprio bebê, e eu os ajudei a lembrar como era ser criança novamente. Sentávamos no chão do meu pequeno quarto, brincando com blocos ou lendo histórias, e por algumas horas, o mundo lá fora desaparecia. Thomas começou a ficar um pouco mais quando ia buscá-los. No começo eram apenas alguns minutos de conversa sobre como as crianças haviam se comportado ou o que haviam aprendido. Mas aos poucos começamos a conversar sobre outras coisas. Sobre livros, sobre sonhos, sobre como a vida pode surpreender quando menos esperamos. Ele nunca perguntou sobre o pai do meu bebê, e eu nunca me ofereci para contar. Mas às vezes eu via as perguntas em seus olhos, misturadas com outra coisa. Algo que parecia admiração. Você é corajosa, ele me disse uma noite, enquanto observávamos as crianças brincarem. Mais corajosa do que você imagina. Quando meu bebê nasceu, em uma manhã nevada de fevereiro, Thomas foi a primeira pessoa para quem liguei. Ele veio ao hospital com as 3 crianças, e todos se aglomeraram ao redor da minha cama para conhecer o novo irmãozinho, como Mary o chamava. Eu tinha decidido chamá-lo de David, em homenagem ao meu avô, o único homem da minha família que sempre me tratou com verdadeira bondade. Olhando para o rosto perfeito e minúsculo do meu filho, senti um instinto protetor que nunca havia sentido antes. Aquela criança nunca sentiria vergonha por causa de como veio ao mundo. Ele só conheceria o amor. As crianças adoraram David desde o momento em que o viram. Mary se nomeou irmã mais velha, James o fazia rir com caretas engraçadas e Susan acariciava sua cabeça gentilmente e sussurrava bebê, com sua voz doce. Thomas observava tudo isso com algo parecido com admiração nos olhos. Você é boa com eles, disse ele uma noite, depois que as crianças adormeceram. Estávamos sentados na sala de estar, eu tinha começado a levar David para lá algumas noites, quando a pensão ficava muito pequena e solitária. Eles te amam. Eu também os amo, respondi, e era verdade. Aquelas crianças tinham se tornado tão minhas quanto o bebê em meus braços. Foi quando ele me pediu em casamento. Não porque me amava e ambos sabíamos que não era esse tipo de amor, mas porque nos encaixávamos, porque ambos estávamos quebrados de maneiras que nos tornavam úteis um ao outro. As crianças precisam de uma mãe, disse ele. E você precisa de um lar. Podemos fazer isso funcionar. Eu disse sim, não porque precisava, mas porque queria. Porque pela primeira vez desde aquela manhã terrível na cozinha dos meus pais, senti que pertencia a algum lugar. Se você é alguém que já encontrou uma família em lugares inesperados, entende o que estou dizendo. E se esta história tocou seu coração, espero que considere se inscrever para ouvir mais histórias como esta. Às vezes as famílias mais importantes são aquelas que escolhemos, não aquelas em que nascemos. Nos casamos em uma pequena cerimônia no cartório, com apenas as crianças como testemunhas. Mary segurou David durante a breve cerimônia, e James e Susan ficaram ao lado de Thomas com suas mãozinhas nas dele. Eu usei um vestido azul simples, não branco, porque eu não era esse tipo de noiva. Mas me senti linda mesmo assim, cercada pelas pessoas que se tornaram minha família. Os 3 anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Thomas e eu estabelecemos uma parceria confortável, baseada no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada. Nunca falávamos de amor, não do tipo romântico, mas havia algo mais profundo entre nós. Confiança. Gratidão. A consciência de que ambos estávamos fazendo o nosso melhor para criar algo bom a partir dos pedaços quebrados de nossas vidas. As crianças cresceram bem. Mary se tornou uma jovem confiante, que me ajudava a cozinhar e tinha orgulho de ser a mais velha. James descobriu o amor por construir coisas e passava horas na garagem com Thomas, aprendendo a usar ferramentas e consertar objetos quebrados. Susan cresceu e se tornou uma criança falante e carinhosa, que me chamava de mamãe e parecia ter esquecido que houve um tempo em que eu não fazia parte do seu mundo. E David? David cresceu acreditando que tinha 3 irmãos e um pai que o amava. Ele nunca questionou por que era diferente das outras crianças. Nunca se perguntou por que não havia fotos de Thomas e eu antes de nos casarmos. Ele era simplesmente feliz, seguro por saber que era querido e amado. Thomas era um bom homem, um homem gentil. Ele trabalhava duro na loja de ferragens, chegava em casa cansado, mas sempre com paciência para as crianças. Ele os ensinou a andar de bicicleta, ajudava com os deveres de casa e lia histórias para eles antes de dormir com sua voz suave. Ele tratava David exatamente como seus próprios filhos, nunca fazendo distinção entre eles. À noite, depois que as crianças adormeciam, Thomas e eu sentávamos na varanda e conversávamos baixinho sobre o dia deles, sobre planos para o futuro, sobre pequenas coisas comuns que pareciam preciosas porque eram nossas.
Nunca falávamos sobre o passado, sua esposa, minha família, as circunstâncias que nos uniram. Vivíamos no presente, e isso era suficiente. Ele começou a ficar doente na primavera de 1979. No início era apenas cansaço, uma tosse que não passava. O médico disse que provavelmente era apenas um resfriado, talvez estresse por trabalhar demais. Mas piorou. Ele perdeu peso, começou a ter dificuldade para respirar. No verão, sabíamos que era algo sério. Câncer. A palavra atingiu nossa casa como uma pedra através de uma janela, destruindo a paz que havíamos construído. Os médicos disseram que estava em estágio avançado, que se espalhara demais para ser curado. Deram-lhe meses, talvez menos. Eu vi aquele homem gentil que dera um lar para mim e meu filho começar a desaparecer e me sentia impotente como nunca desde os meus 19 anos, quando estava sozinha. Mas também sentia outra coisa. Uma determinação feroz de proteger o que havíamos construído, de garantir que as crianças ficassem bem, acontecesse o que acontecesse. Thomas se preocupava com elas constantemente. O que vai acontecer com elas? Ele perguntava no meio da noite, com a voz fraca, mas urgente. Mary tem apenas 10 anos. James tem 8. Susan tem 6. Elas não podem perder outro pai. Elas não vão perder, prometi a ele, e foi com toda a sinceridade do meu coração. Eu vou cuidar delas. De todas elas. Nunca vou abandoná-los. Ele morreu numa terça-feira de outubro, com as folhas de outono caindo do lado de fora da janela do nosso quarto. Eu estava segurando sua mão quando ele partiu, e suas últimas palavras foram obrigado. Obrigada por dar uma mãe aos filhos dele. Obrigada por tornar seus últimos anos felizes. Obrigada por amar todos eles. O funeral foi pequeno, mas cheio de amor. As crianças ficaram ao meu lado de mãos dadas, enquanto nos despedíamos do homem que tinha sido o pai delas e meu companheiro. Mary chorava baixinho, James estava zangado e confuso, Susan não compreendia bem o que estava a acontecer e David, com 6 anos, só sabia que todos estavam tristes. Naquela noite, depois de os parentes terem ido para casa e de ter guardado as caçarolas, sentei as crianças na sala de estar. Quero que saibam, disse-lhes com a voz firme apesar das lágrimas no rosto, que nada vai mudar. Esta continua a ser a vossa casa. Continua a ser a vossa mãe. Continuamos a ser uma família. Mary olhou para mim com olhos demasiado velhos para a sua idade. Mas você não é a nossa mãe verdadeira, disse ela, não para ser cruel, mas porque estava a tentar compreender. Ajoelhei-me na frente delas, juntando-as todas perto de mim. Posso não ser a mãe que deu à luz Mary, James e Susan, disse eu, mas sou a mãe que vai criar vocês. Sou a mãe que vai ajudar vocês com os deveres de casa, beijar seus joelhos ralados e comemorar seus aniversários. Sou a mãe que vai amar vocês incondicionalmente. E isso me torna tão real quanto qualquer mãe poderia ser. Eles aceitaram isso, como as crianças fazem. Eles precisavam de estabilidade, amor e alguém para cuidar deles. Eu lhes dei tudo isso e em troca eles me deram o maior presente da minha vida, a chance de ser mãe deles. Os meses que se seguiram foram difíceis. O dinheiro era curto e eu tive que arrumar um trabalho extra, sem deixar de estar presente para as crianças. Mas nós conseguimos. Nós sempre conseguimos. Comíamos muito espaguete e sanduíches de queijo grelhado, usávamos roupas usadas e nos divertíamos na biblioteca e no parque. Mas estávamos juntos, e isso era o que importava. Nunca me casei novamente. As pessoas achavam que eu deveria, que as crianças precisavam de uma figura paterna. Mas eu sabia que não. O que elas precisavam era de consistência, confiabilidade e amor incondicional. Eu podia dar tudo isso sozinha. Os anos passaram. Mary se tornou uma adolescente responsável que ajudava com os irmãos mais novos. James se tornou um atleta habilidoso que ainda adorava construir coisas com as mãos. Susan se tornou uma artista que via beleza em tudo ao seu redor. E David? David cresceu forte e gentil, sem saber nada sobre a violência que o trouxe ao mundo. Ele nunca perguntou sobre o pai. Nunca se perguntou porque era o único que tinha meus olhos, em vez dos olhos castanhos de Thomas. Tanto quanto ele sabia, Thomas era seu pai, e isso era o suficiente. Eu o vi crescer de um menino doce para um jovem atencioso e tinha orgulho de quem ele estava se tornando. Mas nunca esqueci a verdade. Nunca esqueci aquela manhã terrível na cozinha dos meus pais, nem a maneira como me expulsaram, nem o medo que senti quando percebi que estava grávida e sozinha. Carregava esse conhecimento como uma pedra no peito, pesada e permanente. Às vezes, tarde da noite, me perguntava se deveria contar a ele. Se ele tinha o direito de saber. Mas então pensava na vida que ele tinha vivido, cercado por irmãos que o amavam, criado por um homem que o tratava como seu próprio filho,
seguro de que era querido e valorizado. De que adiantaria a verdade para ele? Que propósito teria além de magoá-lo? Escolhi o amor em vez da honestidade. Escolhi a felicidade dele em vez da minha necessidade de me livrar desse fardo. E nunca me arrependi dessa escolha. Se você é pai ou mãe e está assistindo a isso, sabe o peso das decisões que tomamos pelos nossos filhos. E se você está encontrando força nessa história, espero que reserve um momento para compartilhá-la com alguém que precise ouvi-la. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é carregar o fardo sozinhos. As crianças cresceram. Mary tornou-se professora, seguindo seu instinto de educar e orientar os outros. James tornou-se carpinteiro, usando as habilidades que Thomas lhe ensinara na garagem. Susan tornou-se designer gráfica, canalizando seu talento artístico para uma carreira que amava. E David tornou-se assistente social, motivado pelo desejo de ajudar crianças que tinham sido magoadas ou abandonadas. Todos permaneceram próximos, mesmo depois de construírem as suas próprias vidas. Os jantares de domingo eram sagrados na nossa família. Todos voltavam para casa, trazendo os cônjuges e, eventualmente, os seus próprios filhos. A casa enchia-se de barulho e risos e do cheiro de frango assado e tarte de maçã. Eu me sentava à cabeceira da mesa, observando meus filhos, todos eles, igualmente meus, e sentia uma profunda satisfação. Eles cuidaram de mim quando envelheci, assim como eu cuidei deles. Quando tive que parar de trabalhar, eles garantiram que eu tivesse tudo o que precisava. Quando caí e quebrei o quadril, eles se revezaram para ficar comigo até que eu me recuperasse. Quando comecei a esquecer as coisas, eles gentilmente me ajudaram a lembrar. Eles nunca souberam do segredo que eu carregava. Nunca souberam que David tinha outros pais. Nunca souberam da violência que o trouxe ao mundo, nem da família que me abandonou quando eu mais precisava. Para eles, éramos apenas uma família que havia perdido um pai muito cedo, mas que conseguiu permanecer unida por meio do amor e da determinação. E talvez essa seja a versão mais verdadeira da nossa história. Talvez a biologia não importe tanto quanto a escolha. Talvez as famílias não sejam feitas pelo sangue, mas pela decisão diária de amar aos outros, de estar presentes uns para os outros, de estar lá quando mais importa. Estou contando isso agora porque estou velho, meus filhos estão na meia-idade e meus netos estão começando a fazer perguntas sobre a história da família. Eles querem saber sobre o avô Thomas, os bisavós e de onde vieram. Estão fazendo árvores genealógicas para projetos escolares e pedindo para ver fotos antigas. E percebo que algum dia, depois que eu partir, eles podem descobrir a verdade. Podem descobrir que o pai de David não era Thomas, que a avó deles escondeu um segredo por mais de 50 anos. Podem se sentir traídos, zangados ou magoados por eu nunca ter contado a eles. Mas espero que entendam que todas as decisões que tomei foram tomadas com amor, que escolhi protegê-los de uma verdade que não teria servido para nada, exceto causar dor. Que lhes dei a infância que mereciam e segura, protegida e cheia da certeza de que eram amados e valorizados. Espero que se lembrem dos jantares de domingo, das histórias antes de dormir e da maneira como torci por eles nas peças da escola e nas cerimônias de formatura. Espero que eles se lembrem de que eu estava presente em todos os momentos importantes, todas as decepções, todos os triunfos. Espero que eles se lembrem de que eu os amei completamente, sem reservas ou condições. A verdade é que nunca contei a eles quem era o pai deles, o pai biológico de David, quero dizer. Mas criei 5 corações como um só, e essa é a verdade que mais importa. Peguei 4 crianças que perderam a mãe e uma criança que nunca conheceu o pai e amei todas igualmente. Dei a elas uma infância cheia de estabilidade e carinho e a certeza de que pertenciam umas às outras. Aquela foto na minha cozinha, que vejo todas as manhãs há 43 anos, mostra a verdade da nossa família. Não a verdade biológica, mas a verdade mais profunda. 5 crianças em torno de um bolo de aniversário, rindo felizes e seguras, sabendo que estavam em casa, que eram amadas, que eram minhas. Nunca mais amei, não no sentido romântico. Thomas era meu parceiro, meu amigo, o pai do meu coração, se não do meu corpo. Mas nunca mais me abri para esse tipo de vulnerabilidade. Fui magoada profundamente e tinha filhos para proteger. Canalizei todo o meu amor para eles, e isso foi suficiente. Mais do que suficiente. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo das escolhas que fiz. Se eu gostaria de ter contado a verdade desde o início, ou se gostaria de ter encontrado o amor novamente depois que Thomas morreu. Mas não me arrependo de nada. Tenho orgulho da vida que construí, da família que criei, do amor que dei e recebi. Nunca contei a eles quem era o pai, mas criei 5 corações como se fossem um só. E no final, essa é a única verdade que importa.
Se esta história tocou seu coração, espero que você se lembre de que as famílias vêm em todas as formas e tamanhos. Que o amor é uma escolha que fazemos todos os dias, não apenas um sentimento que experimentamos. Que às vezes a coisa mais heróica que podemos fazer é simplesmente estar presente, dia após dia, e amar as pessoas que mais precisam de nós. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me deixarem finalmente contar a verdade que carreguei por tanto tempo. E obrigada por compreenderem que às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é carregar o fardo sozinhos, para que as pessoas que amamos não precisem carregá-lo. Naquela foto da cozinha, você pode ver 5 crianças que cresceram sabendo que eram amadas. E talvez isso seja o suficiente. Talvez isso seja tudo.